e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amém. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e orar junto comigo. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo que temos vivido, esse tempo de experiência com o Senhor, um tempo onde o Senhor tem nos levado a um lugar mais fundo na sua presença. E eu quero colocar a minha vida junto com os meus irmãos agora diante do Senhor, para que o Senhor venha com o seu fogo, para que o Senhor venha com a sua presença sobre nós, e que o Senhor trate os nossos corações nesta noite através da sua palavra, essa palavra transformadora, mais afiada que uma espada de dois gumes. Ó Deus, toca nas nossas vidas, Pai. Nós queremos receber, nós queremos comer, nós queremos nos alimentar de tudo aquilo que o Senhor colocou sobre a mesa para nós nesta noite. Nós não abrimos mão de nada. Sacia a nossa fome, sacia a nossa sede, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra mexe muito com o meu coração. Todas as vezes que eu me coloco diante dela e que eu reflito a respeito dessa palavra, essa caminhada desses dois discípulos que estão tristes porque o Mestre, o Messias, a qual eles criam, havia sido crucificado, e eles se encontravam num profundo desespero, porque eles não tinham ideia de como seria o futuro das suas vidas. Mas até que num determinado caminho, o próprio Jesus, irmãos, o próprio Jesus vem até eles e caminha com eles e conversa com eles, mas a palavra diz que alguma coisa impedia que aqueles discípulos reconhecessem a Jesus. E enquanto eu li esse texto, o Senhor ministrava algumas coisas no meu coração, e uma delas, já baseado nessa primeira abordagem que eu fiz com os irmãos, é que Jesus, Ele nos dá a oportunidade de nos relacionarmos com Ele todos os dias, irmãos. Todos os dias, Jesus Ele está criando. Perceba que não são os discípulos que vão até o Mestre, mas é o Mestre que procura seus discípulos. Eles já tinham ouvido falar que Jesus havia ressuscitado, mas no coração deles, eles ainda não acreditavam, porque eles ainda não tinham visto com os seus olhos. Mas Jesus insiste, procurando uma oportunidade de se relacionar com os seus discípulos. E eu creio, irmãos, que até os dias de hoje, a mesma coisa que Jesus fez com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, Jesus está fazendo com todos nós. Jesus faz isso com você. Talvez você está assistindo essa live e você não faz ideia do que é viver uma vida de relacionamento com Jesus. Talvez você ainda não experimentou o sabor maravilhoso que é de ter a presença de Jesus na nossa vida, na sua vida. Mas Jesus criou oportunidade com os discípulos de Emaús, e talvez nesta noite Jesus também está criando oportunidades para você, para que você entenda que o seu lugar é na presença de Jesus. Jesus está perto e Ele deseja se relacionar. Jesus está perto o tempo todo. Talvez você está assistindo essa live e você está passando por um momento muito difícil da sua vida, onde você se sente sozinho. Talvez você ache que a sua vida é uma profunda solidão, e é isso mesmo que você tem que viver a vida toda. Talvez esse seja o seu pensamento. Talvez você olhe para si diante do espelho e você diga: não tem mais jeito para mim, é essa vida solitária, sozinha, é esse ambiente de solidão que eu quero estar e eu vou estar. Eu estou condenada à solidão. Mas não é isso. Esse não é o plano que Deus tem para a sua vida. Talvez hoje o medo está te desanimando, assim como naqueles dois discípulos. Pastor, por que eles não criam? Depois do que Jesus tinha feito na presença deles, tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas que Jesus operou. Pastor, por que aqueles discípulos não criam? Se quando Jesus morre na cruz, a palavra diz que há um terremoto, guardas se arrependem, Jesus mostra, as pessoas começam a declarar: verdadeiramente Ele é o Messias, verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Mas por que, pastor, que eles não reconheceram Jesus? Por que ainda havia dúvida no coração? Irmãos, muitas vezes nós agimos da mesma maneira.
Se eu te perguntar, você crê em Jesus? Você vai dizer, eu creio. Se eu te perguntar hoje, você já entregou o seu coração a Jesus? Tem gente que vai falar, pastor, eu já entreguei o meu coração a Jesus. Mas nos momentos de desespero, irmãos, falta fé. Nos momentos de dor, de sofrimento, a carne começa a gritar e nós não conseguimos ver um palmo além dos nossos olhos. Esses discípulos estavam desesperados, eles estavam tomados de medo. Talvez o que passava no coração, na mente deles era assim: meu Deus, vai acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com aquele homem, vai acontecer com a minha família a mesma coisa que está acontecendo com um monte de gente que está sendo perseguida. Aquele povo, aqueles discípulos estavam com medo, e o medo cegava os olhos deles, o medo impedia que a fé deles entrasse em ação. Talvez você é a representação desses discípulos nessa noite. Você diz, pastor, eu estou exatamente assim, eu estou com tanto medo, eu estou tão desesperado, eu estou achando que eu estou tão condenado à solidão, que hoje eu não sei se eu creio, eu não sei se eu acredito. Eu ouvi a minha vida inteira que existe um Deus que cura, que existe um Deus que salva, que existe um Deus que é amigo fiel, mas hoje, nesta noite, do dia 7 de fevereiro de 2021, a minha alma está gemendo e eu não consigo acreditar, eu não consigo enxergar. Nós cantamos que neste lugar Ele é real, mas será que você canta isso verdadeiramente crendo que Jesus está do seu lado? Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Se você está se sentindo só, Jesus está aí, você que não está conseguindo enxergar. Se você acha que a sua vida é uma condenação à solidão, é só você que está vendo isso, porque Jesus está aí, tão certo como o sol estará amanhã no céu. Jesus está do seu lado. Ainda que amanhã amanheça nublado, como o dia de hoje, você não consegue enxergar, porque as nuvens estão tapando a sua visão, mas existe uma certeza: o sol está lá. E o convite que eu quero te fazer nesta noite é te pedir para que você peça ao Espírito coragem para transpor as nuvens do seu medo, coragem para transpor as nuvens da sua solidão, para que você saia deste culto, para que você desligue o seu dispositivo, sabendo que você não está sozinho. Existe um Jesus que está caminhando ao seu lado, e Ele não só está caminhando, Ele está buscando oportunidade de se relacionar com você. E Ele não vai dizer eu sou Jesus, porque Ele deseja que você veja isso. Muitas pessoas pregam sobre isso, eu estou aqui pregando sobre isso, mas se você mesmo, por si próprio, não compreender a presença de Jesus ao seu lado, as minhas palavras não terão poder sobre a sua vida. E o que me chama a atenção é a maneira com que Jesus age, porque Jesus não começa fazendo uma autopropaganda. Sabe o que Ele faz, irmão? Ele vai para a palavra. A Bíblia diz que durante a caminhada, mesmo com as escamas nos olhos dos discípulos, Ele começa a compartilhar com os discípulos a palavra. Ele discorre por Moisés, pela lei, Ele discorre pelos profetas, e todos os textos messiânicos, Jesus começa a dizer, é como se Jesus estivesse ali abrindo os olhos aos poucos daqueles discípulos. É como se Jesus estivesse dizendo para eles: vocês não estão percebendo, não está fazendo nenhum sentido para vocês. Jesus está dizendo para você nesta noite, para todos nós: será que vocês não entenderam que essa luta que vocês estão passando é simplesmente o cumprimento de um propósito? Será que vocês não entenderam que essa dor que você está passando não faz parte de um plano mau, mas muito pelo contrário, um plano de paz, um plano de amor, um plano perfeito de Deus sobre as nossas vidas? Jesus está dizendo: o sacrifício daquele homem era simplesmente o resultado de uma promessa, era o resultado de uma profecia. E durante toda aquela caminhada, eles, ouvindo isso da boca do Mestre, não conseguiram reconhecer a Jesus, porque os seus olhos estavam fechados pelo medo. Jesus insiste em nós, irmãos. Jesus insiste em você. Ainda que pessoas tenham desistido de você, ainda que você mesmo tenha desistido de você, Jesus, Ele continuará insistindo na sua vida, criando oportunidades de relação, criando oportunidades para você se relacionar com Ele. E eu vejo isso no livro do profeta Jeremias, nas Lamentações de Jeremias, quando ele diz: olha, as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, e não só isso, elas se renovam a cada manhã. Irmãos,
todas as vezes que você acorda de manhã, glorifique ao Senhor, porque é Deus insistindo em você, é Deus te dando mais uma oportunidade de você conhecer a Ele mais profundamente, é Deus te dando a oportunidade de mais uma vez retirar as escamas dos seus olhos. A pergunta que a gente tem que fazer é: por que as misericórdias se renovam sobre as nossas vidas todas as manhãs? A resposta é uma: porque Jesus está desejoso de sentar à mesa com você. E sentar à mesa tem a ver com relacionamento, sentar à mesa tem a ver com troca de olhares, com troca de informações, tem a ver com aprendizado. Quando você senta na mesa para comer com a sua família, não se trata apenas de um alimento que vai saciar o seu estômago, mas é algo que vai encher o seu coração. Ali há uma oportunidade de trocas de informações, de ensinamentos, de troca de princípios. Talvez seja por isso que nós devemos voltar a sentar à mesa na hora de comer, parar de ficar vendo vídeo, parar de ficar vendo filme, parar de ficar mexendo no celular, mas aprendermos a desfrutar da presença uns dos outros. Mesa tem a ver com relacionamento, não é só encher o estômago, mas é uma oportunidade da gente completar uns aos outros. Eu quero te pedir algo nesta noite: não admita que nada te segue, não admita que nada segue os seus olhos, não admita que nada tire a esperança do seu coração, não admita que nada esfrie a sua fé, porque Ele está com você. Jesus está aí na sua casa, talvez você não veja, mas Ele está. Talvez o seu dia hoje está nublado, mas Ele está, irmãos. Atravesse as nuvens, peça ao Espírito Santo: o Espírito Santo me leva para esse lugar, me leva para esse lugar de relacionamento, me leva para esse lugar onde as coisas começam a fazer sentido na minha vida. Eu não quero ficar murmurando, fazendo murmurações atrás de murmurações. Eu não quero viver uma vida me lamentando por aquilo que eu não fiz. Não, eu quero assumir novos compromissos diante do Senhor. Eu quero viver algo novo, eu quero viver em novidade de vida. Deus não te chamou para se lamentar, irmãos. Deus não te chamou para viver uma vida chorando pelos cantos, desesperado, porque tudo que está acontecendo, irmãos, é cumprimento da palavra de Deus. E o que nós precisamos pedir ao Senhor nessa noite é: Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria, me leva para esse lugar onde as escamas caem dos meus olhos. Aqueles discípulos tinham só uma coisa, e talvez é essa coisa também que você tem nesta noite. Se eu te perguntar: o que você tem para você acreditar? Sabe o que aqueles discípulos tinham? Aqueles discípulos só tinham uma palavra profética. Eles olhavam ao redor, só havia caos, cristãos sendo perseguidos, cristãos sendo difamados, caluniados. Jesus estava morto na concepção deles, mas o Senhor está nos convidando, irmãos, a crermos na palavra. Por isso que quando Jesus se relaciona com eles no meio do caminho, o que ele faz? Começa a lembrar da palavra profética. E a palavra que está sobre nós hoje não só foi expressa pelos profetas, mas pelo próprio Jesus. Jesus uma vez disse para os seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem morra e ressuscite ao terceiro dia. É necessário que o Filho do Homem padeça. A gente vai ver que os discípulos no primeiro instante começam a não compreender isso. Pedro se levanta e fala: Senhor, não, isso não vai acontecer. Jesus se direciona para Pedro e fala: arreda Satanás. O propósito é para ser vivido. Eu não vou fugir do propósito, porque é cumprimento de uma palavra profética. Irmãos, se nós temos uma palavra profética da parte de Deus, a gente não precisa de mais nada. A gente precisa crer, ainda que as situações periféricas nos digam ao contrário. A gente precisa crer. Se existe uma palavra profética sobre nós, dita pelos profetas do Antigo Testamento, manifestada na lei de Moisés e dita diretamente pelo próprio Cristo, a gente precisa crer. A nossa vida está guardada nas mãos de Jesus. Aleluia.
A gente precisa entender a necessidade de estar na presença dele. Então não deixe que nenhuma situação difícil que você está passando te impeça de visualizar aquilo que ele está preparando para você. Aleluia. Não deixe que nenhuma dificuldade, que nenhuma dor, nenhum jugo, nenhum peso espiritual, não admita que nenhuma opressão maligna, nenhuma palavra contrária, não deixe que nenhuma mentira que um dia foi lançada a seu respeito te impeça de visualizar a promessa de Deus se cumprindo na sua vida, porque é a visão da promessa que vai fazer você continuar. Se você parar de ver a promessa cumprida, você vai parar, você vai ficar estagnado no caminho de Emaús, não acreditando naquilo que Jesus está dizendo, não acreditando naquilo que Ele prometeu. Mas se você continuar com seus olhos focados na eternidade, se você continuar com seus olhos focados no cumprimento da promessa, você não vai parar, você não vai paralisar, tudo vai começar a fazer sentido na sua vida. A morte vai começar a fazer sentido, a vida vai começar a fazer sentido, as lutas vão começar a fazer sentido, as perseguições que você sofrer por amor a Cristo vão começar a fazer sentido. Jesus está dizendo para aqueles homens em outras palavras, mas Ele está dizendo na essência da sua mensagem: até as perseguições que vocês estão passando vão começar a fazer sentido. É só crer na palavra profética, é só crer na promessa, é crer antes de ver. Olha a crise que estava instalada no coração daqueles homens. As mulheres disseram que viram, os outros discípulos foram lá e realmente o corpo não estava lá, mas nós não vimos. A grande dificuldade que nós temos hoje de crer, porque nós queremos garantias, nós queremos ver as coisas, apalpar as coisas, nós queremos sentir, ver diretamente, mas fé não é isso, porque se fosse assim não seria fé. Fé é a convicção de coisas que ainda não aconteceram. Hebreus capítulo 11, verso 1. Isso é fé, é antes de ver, crer. E essa é a lição que o Senhor quer trazer para nós, porque enquanto nós queremos ver primeiro para depois crer, as escamas permanecerão nos nossos olhos. Mas quando a gente entender que a fé vem em primeiro lugar, quando a gente entender que primeiro eu salto do avião para depois Deus me dá o paraquedas, quando eu entender que primeiro eu tenho que saltar para depois colocar as suas mãos, aí sim os nossos olhos serão abertos e nós estaremos aptos a viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Não admita que os problemas da sua vida tirem os seus olhos da promessa. Não admita que os problemas da sua vida te impeçam de ver, de vislumbrar a promessa do Senhor sendo realizada na sua vida. Ele tem promessas para você, Ele está ao seu lado, Ele está preparando um lugar, irmãos. Ele está preparando um lugar para você, um lugar de relacionamento, uma mesa posta, recheada de amor, de justiça, de paz, de bondade, de fidelidade. O Senhor quer te alimentar, mas para isso você precisa reconhecê-lo. As escamas precisam cair dos seus olhos. Não deixe que a situação difícil te atrapalhe de visualizar aquilo que Ele está preparando para você. João 14 diz, Jesus disse para os seus discípulos: eu vou preparar um lugar para vocês. Salmo 23, o salmista orando pede ao Senhor: Senhor, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Perceba algo poderoso em Salmo 23. A mesa está posta, mas os inimigos estão presentes. Deus não vai poupar você dos seus inimigos, Ele vai preparar uma mesa para você na presença dos seus inimigos. O salmista está declarando na sua oração: mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, eu não posso deixar de me alimentar das promessas do Senhor. Preparas uma mesa diante de mim. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9: nem olhos viram, irmãos, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente de um homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ele está preparando uma mesa para você.
Ele está preparando uma festa para você, e o desejo do Senhor é que você o reconheça e participe deste lugar de relacionamento eterno com Ele. Não se trata de uma mesa onde você vai, senta e depois sai. Não é um alimento que acontece algumas vezes ao dia, mas é um lugar que você escolhe ir para ficar. Um relacionamento eterno. É isso que o Senhor tem preparado para a sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. E o seu lugar, pastor, qual é o meu lugar? O seu lugar é na mesa com o Senhor. Mas por que, pastor, que o meu lugar é na mesa com o Senhor? Porque é na mesa que os seus olhos se abrem. Por que o meu lugar é na mesa? Será que eu sou obrigado a estar na mesa? Obviamente que não, você não é obrigado. Mas deixa eu te falar uma coisa, é na mesa que acontece a confissão e o arrependimento. Tá, pastor, mas por que de novo? É porque é na mesa que os nossos corações são incendiados pela visão. É na mesa que o Mestre traz para o nosso coração a visão da promessa mais uma vez. É no relacionamento. É enquanto nós estamos caminhando com Jesus. Irmãos, as coisas acontecem sim, mas enquanto nós estamos caminhando com Jesus. A esperança vem sobre os nossos corações mais uma vez, vem, mas é enquanto nós estamos caminhando com Jesus. Por isso que a palavra diz: olha, se você quiser vir, vem logo, vem como você está. Não espera parar de fumar, não espera parar de beber, não espera parar de se prostituir, não espera se libertar do vício. Primeiro, irmãos, é a mesa. Primeiro é o relacionamento. Primeiro é a vida com Deus. Primeiro é o reconhecimento de que Ele é o Messias e que Ele é o Salvador da sua vida. Só aí então, diante desse relacionamento, diante dessa troca de informações, diante dessa troca de carinho, de cuidado, de relacionamento e cuidado mútuo, então o Espírito Santo virá sobre a sua vida e você vai ser liberto do seu cigarro, da sua cachaça, da sua droga, da sua prostituição. Você vai ser liberto da mentira, da fofoca, da ironia, da maledicência. Você vai ser liberto da maldade, de tudo aquilo que Satanás tem usado contra a sua vida. E eu declaro isso sobre a sua família nesta noite. Mas para que isso aconteça, uma mesa de relacionamento com Jesus precisa ser montada na sua casa. Antes de Jesus ser crucificado, Ele prepara uma mesa para os seus discípulos. Ele desfruta de uma comunhão e Ele fala a respeito de uma nova aliança. Agora, depois de ressurreto, Jesus já com seu corpo glorificado chega naquela... A palavra é maravilhosa porque o texto vai dizer que eles estavam dentro de casa trancados. As portas estavam trancadas e sobrenaturalmente Jesus estava com seu corpo ressurreto, glorificado. Isso significa que parede não segurava mais Ele. Ele aparece diante dos seus discípulos e diz: Pai seja convosco. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam ali comendo na mesa, como se escamas caíssem dos olhos daqueles discípulos, e eles começam a entrar numa crise perguntando um ao outro: como que o nosso coração não ardia enquanto Ele falava da palavra e das promessas conosco? Talvez essa seja a sua crise nesse momento. Pastor, como que o meu coração não arde? Não é que Jesus não está falando com você, é porque você está com escamas nos olhos. Não é porque Jesus não está presente, você não está só. Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco, Ele está conosco sempre. Não só porque Ele é onipresente, mas porque Ele quer estar com você. Não porque Ele tem poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não, mas porque Ele cria estratégias e cria situações para se relacionar com você. É por isso que Ele está ao seu lado. É porque Ele quer, porque Ele tem poder até para não querer estar com a gente, mas Ele quer estar conosco. Deixa eu te falar algo, não se sinta sozinho. Não se sinta abandonado, não se sinta jogado de lado, porque Jesus está perto. Aleluia. Só você que ainda não está conseguindo ver, mas eu creio que o Senhor já está tirando as escamas dos seus olhos. E falar de escama é falar de muitas coisas. Se eu te perguntar nesta noite quais são as suas escamas, talvez você vai dizer: pastor, a minha escama é a culpa.
Aonde eu vou, eu me culpo. O Senhor está me dando várias oportunidades, mas a culpa me corrói. Jesus está ao meu lado ministrando várias questões no meu coração. Eu sei que está, pastor, mas a culpa é mais forte que eu. A culpa é a minha escama. Talvez você diga, pastor, a minha escama nessa noite é o medo. Eu tenho medo de ir além, eu tenho medo de me relacionar, eu tenho medo de ousar ir mais adiante, eu tenho medo de me entregar ao propósito, eu não sei o que pode acontecer, eu tenho medo de crer. O medo é a sua escama. 1 João capítulo 2 diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. No Senhor não há medo. Pastor, a minha escama é a instabilidade, é a inconstância. Eu entro, mas não vou até o fim. Eu tento, mas eu não consigo. Esse demônio chamado inconstância, que tem tirado tantas vidas da presença do Senhor, é uma escama que tem fechado, que tem isolado os olhos das pessoas. Talvez a sua situação é um pouco mais complicada, pastor. A minha escama é opressão maligna. Satanás investe na minha vida todos os dias. Satanás usa situações, usa pessoas, tal. Eu tenho crises de possessões malignas, irmãos. Se essa for a sua escama, na autoridade do nome de Jesus, ela vai cair. Existe um povo que ainda clama, independente do que seja a sua escama, se é culpa, se é medo, se é instabilidade, se é inconstância, se é opressão maligna, se é possessão maligna, se é perseguição humana, se é preconceito religioso, não importa qual seja a escama, quando você senta na mesa com Jesus, seja qual for, ela vai cair. A culpa vai cair, o medo vai cair, a inconstância vai cair em nome de Jesus, o desânimo vai cair, irmão, a miséria vai cair, a condenação, a lamentação vai cair, as mentiras contra a sua vida vão cair em nome de Jesus, porque você entendeu que você precisa estar na mesa com o Mestre. As escamas vão cair da sua vida, dos seus olhos, em nome de Jesus. E eu clamo nesta noite por uma percepção espiritual a respeito do que está acontecendo ao seu redor. Sabe o que eu tenho pedido nesses dias, irmão? Senhor, eu quero olhar com os seus olhos. Eu quero olhar com os seus olhos para as minhas lutas. Eu quero olhar com os seus olhos para a minha família. Eu quero olhar com os seus olhos para essa pandemia. Eu quero, Senhor, me dá a visão, me dá a sua visão. Eu quero entender, mas é só na mesa, irmãos. É diante de uma busca, é diante de um relacionamento genuíno com o Senhor, é diante de uma dedicação nesta mesa, se alimentar junto. É assim que essa percepção espiritual vem sobre as nossas vidas. Não há outro meio. Com Deus não há atalhos, não adianta pegar atalhos. Se você está no primeiro degrau e você quer chegar no 10º, não adianta, você tem que subir mais 9. Não adianta querer viver algo se você ainda não começou nem o beabá da sua vida espiritual. Não adianta querer estar no monte se você ainda não entendeu a sua necessidade de descer na casa do oleiro e se deixar ser moldado por ele. Não adianta querer viver um nível de espiritualidade que você nunca viveu se você continua fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. Você quer viver algo novo na presença do Senhor? Você quer que as escamas caiam dos seus olhos? Comece a fazer coisas novas para Deus. Comece a buscar de maneira diferente. Comece a se empenhar mais na busca pelo Senhor. Comece a entender: Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Tudo aquilo que não for de Deus, eu não aceito sobre a minha vida. Vai cair em nome de Jesus. Todo gigante, toda opressão, tudo aquilo que te joga para baixo, em Jesus, vai cair. Recebe essa palavra no seu espírito em nome de Jesus, irmão.